Pô galera, beleza? Eu sou o Anderson Lima, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu quero conversar com vocês hoje um pouquinho sobre vacinas, sobre as dúvidas, tentar tirar as dúvidas sobre as vacinas e mais do que isso, tentar entender como as vacinas funcionam para que a gente não tenha medo de coisas que não são verdade, não são reais, né? Então, vamos lá? Bom, para a gente falar das vacinas, a gente precisa primeiro falar sobre como é que se descobriu a vacina. Como é que a gente chegou a esse método de prever uma doença. E aí eu quero explicar para vocês algumas coisas que as pessoas confundem muito. Bom, vamos lá. A primeira vacina foi contra a varíola em meados do século XVIII. Né? Um pesquisador, um cientista, acho que é Eduardo o nome dele, vou colocar aqui direitinho o nome do cara, ele percebeu que as pessoas que pegavam uma outra varíola, que era a varíola bovina, as pessoas que pegavam a varíola bovina, elas, quando pegavam a varíola humana, elas não sofriam e não morriam da varíola. Elas tinham reações, mas não era suficiente para causar a morte da pessoa que pegava a doença. E a varíola matava muito. Não matavam todos, mas matava muito. E quando não matava, deixava muitas sequelas. Então ele percebeu que as pessoas que lidavam com gado, principalmente as mulheres que ordenhavam as vacas, elas pegavam a varíola muito mais branda, muito mais leve, que era a mesma varíola da vaca, e aí quando ela era exposta à varíola humana, ela ficava bem. Bom, para confirmar a tese dele, do que ele tinha imaginado, ele fez um teste numa criança. Hoje seria impensável um negócio desse, mas ele conseguiu convencer o filho do caseiro, se não me engano, né, o caseiro e o filho dele, a aplicar a varíola bovina nessa criança, esperar um tempo e depois expor essa criança à varíola humana para ver o que acontecia. E olha, bingo, não aconteceu nada com o menino sobreviveu, e daí percebeu-se que pegar a varíola bovina preparava o corpo humano para receber a varíola, que era quase letal, e se defender dessa doença. E isso já foi tentado antes, né? A diferença é que tentava com o próprio vírus da varíola. Quando pegou a varíola bovina, deu certo e tivemos aí acesso à primeira vacina. Mas o que acontece no corpo humano quando a gente toma a vacina? No caso, o que aconteceu com o corpo desse menino e das pessoas que cuidavam das vacas quando pegavam a varíola bovina? A varíola bovina, ela é muito parecida com a varíola humana. Só que em vez de ela causar os danos que a varíola humana causa, ela causa bem menos danos, mas a reação do corpo humano é a mesma. Então o que importa pra gente é o que o corpo tem que fazer para vencer aquele vírus. Com a varíola bovina, o corpo se preparava a tempo de não morrer do vírus. Então o corpo recebia aquele vírus, se preparava, aprendia a lidar com aquele vírus e eliminava o vírus. Quando chegava o vírus potencialmente letal, que era o vírus da varíola humana, o corpo já estava preparado para aquele vírus e conseguia se defender. Então a lógica é preparar o corpo para se defender do ataque do vírus e com isso não morrer daquele vírus. E é assim com todas as vacinas. Então a primeira dúvida, ou o primeiro equívoco das pessoas é achar que a vacina vai impedir da pessoa pegar o vírus. Não, a vacina não impede a pessoa de pegar o vírus. A vacina é um método de ensinar o nosso corpo a se defender daquele vírus. Então o primeiro erro que todo mundo fala sobre isso, né? Ah, tomar vacina não adianta nada, porque você vai pegar o vírus do mesmo jeito, tá vendo? Estão enganando a gente. Não é assim. Nenhuma vacina impede de você de pegar o vírus, mas ela impede do vírus se desenvolver dentro do teu corpo. Ela consegue frear esse desenvolvimento e minimizar os danos. Então o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, nenhum vírus, nenhuma vacina, na verdade, ela vai causar mais danos do que o próprio vírus. Porque a vacina, ela é feita de partes do vírus. E aí tem várias técnicas para fazer isso. Você pode pôr o vírus desativado na pessoa, você pode pôr um pedaço do vírus na pessoa, você pode agora, com a técnica do RNA mensageiro, colocar um trecho do código do RNA para produzir a proteína que indica para o corpo que aquele vírus está no corpo, e aí o corpo se defende. Então não é o vírus todo, é só um pedacinho do DNA do vírus, ou do RNA do vírus, um pedacinho do RNA para avisar o corpo, olha, o vírus está aqui dentro, mas não é o vírus. É só a proteína que indica ao corpo que o vírus está lá dentro. O corpo se prepara. Quando o vírus chegar de verdade, o corpo está preparado para lidar com esse vírus. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa de entender
que a vacina é um método de preparar o corpo para não se contaminar do vírus. Segundo ponto, a vacina não impede que você transmita o vírus. Porque da mesma forma que ela não impede que você seja contaminado pelo vírus, ela não impede que o vírus consiga fazer alguma coisa no teu corpo por completo. Então o vírus ele vai entrar no teu corpo e de alguma forma ele vai se replicar. Só que como você já está preparado para lidar, para enfrentar aquele vírus, essa ação do vírus será menor do que se fosse o vírus vindo diretamente, sem nenhuma prevenção, vamos chamar assim. Então, a vacina ela impede que você tenha reações mais sérias do vírus, porque o seu corpo está preparado, e uma vez contaminado, ela impede que o vírus faça o ciclo completo dele, que é infectar teu corpo, se reproduzir dentro do teu corpo e sair para infectar uma nova pessoa. Se ele conseguir fazer esse ciclo, vai ser um ciclo menor, uma quantidade menor do vírus. Então é por isso que quando falam que a vacina ela é importante, junto com os outros métodos de controle, por causa disso. Que se você pegar o vírus, você não vai conseguir transmitir o vírus do mesmo jeito que transmitiria se você não estivesse vacinado, porque o teu corpo já está esperando aquele vírus. Então, são dois pontos importantes. A vacina não impede que você pegue o vírus, nenhuma vacina impede que você pegue o vírus, ela impede que você tenha a forma grave do vírus, e a vacina não impede que você transmita o vírus. Ela impede que você transmita toda aquela quantidade que transmitiria se você não estivesse vacinado. Então são dois erros que as pessoas confundem muito, não é? Achando que a vacina só é eficiente se ela impedir de você pegar o vírus e se ela impedir de você transmitir o vírus. Nenhuma vacina faz isso. Um outro ponto importante que as pessoas estão confundindo muito é achar que uma vacina, uma vez testada e identificada como eficiente, ela precisaria de um longo período de teste para saber se ela é eficaz ou não. Não precisa, porque nós já sabemos o que acontece com o corpo quando a gente é infectado com o vírus, né? A gente já está aí com todas as evidências do que acontece com o corpo. E a vacina, quando ela é aplicada no corpo, ela gera essa resposta imune e o corpo se livra da vacina. Então o corpo aprende como lidar com aquele vírus e se livra daquele invasor. E pode ser um pedaço do vírus, pode ser o vírus desativado, ou pode ser um trecho do código do vírus, né, encapsulado numa camadinha de gordura, que entra na célula e começa a produzir a proteína do vírus. Então, de qualquer forma, aquele vírus que vem com a vacina, ou aquele pedaço do vírus que vem com a vacina, ele vai ser eliminado do corpo porque o corpo aprendeu como lidar com aquilo. Então não tem reação a longo prazo. Não existe reação a longo prazo com vacina, não tem como acontecer. Porque nós já sabemos o que acontece dentro do corpo humano e o corpo humano se livra da vacina depois de um tempo. O corpo aprende a lidar com o vírus, né? Não daria certo se o corpo não conseguisse aprender a lidar com aquele trecho da vacina e aí demoraria mais tempo para o corpo se livrar. Mas de qualquer forma, não tem como você ter reações piores do que as reações do próprio vírus. Aí muita gente fala, mas tem vírus aí que até hoje não tem vacina. Exato. O ponto está em descobrir em que ponto de modificação desse vírus, seja desativando, ou tirando um pedaço dele, ou pegando um trecho do DNA, qual é o ponto que eu preciso de manter desse código e desse vírus para que o corpo aprenda a se defender dele sem causar as reações que causariam um vírus completo, né? Um problema, por exemplo, muita gente fala do vírus da AIDS, que até hoje não tem uma vacina. O problema do vírus da AIDS é que ele ataca o sistema imunológico. Então a gente não conseguiu ensinar o nosso sistema imunológico ainda a lidar com o vírus. Já o coronavírus, o nosso sistema imunológico, quando pega o vírus de propriamente dito, consegue lidar de alguma forma com esse vírus. Algumas pessoas ficam boas, outras morrem, a taxa de mortalidade é de 1%, 1,5% de mortalidade, mas 95, 99, 98,5%, 99% das pessoas lidam bem com esse vírus e conseguem escapar dele. Então nós sabemos que o nosso corpo tem a capacidade de aprender a lidar com o vírus. Então a gente antecipa esse aprendizado, colocando dentro do nosso corpo um trecho ou vírus desativado para o corpo ficar preparado para quando chegar o vírus. Se o corpo aprende a lidar com o vírus, para que a segunda dose? Para que uma dose de reforço? Bom, cada vírus ou para cada infecção que o nosso corpo recebe, nosso corpo vai se comportar de uma maneira diferente. Para alguns casos, o nosso corpo aprende a lidar com
a infecção e não esquece, vamos dizer assim, né? Então é como andar de bicicleta. Você aprende a andar de bicicleta, daqui 10 anos, se você ficar sem andar, daqui 10 anos você vai pegar uma bicicleta e vai conseguir andar, minimamente vai conseguir andar com a bicicleta. Já se você aprender hoje uma fórmula de matemática, sei lá, Teorema de Pitágoras, e não exercitar esse Teorema de Pitágoras, daqui 10 anos, certamente você não vai lembrar e vai ter que aprender de novo. O que acontece com o coronavírus é que o nosso corpo ele tem um tempo de aprendizado e depois, em tese, né, teoricamente, ele esquece esse aprendizado de como lidar com o vírus e ele, vamos dizer assim, de baixa guarda. E aí, se você for infectado pelo vírus, você pode ter reações mais sérias do que teriam com a vacina. Então esses são os 3 pontos que a gente precisa entender, ou 4 pontos que a gente precisa entender, para não ser enganado e ficar com dúvidas sobre o funcionamento de uma vacina. As vacinas são todas elas seguras, todas as vacinas são seguras, né? E é por isso, já tem mais de quase 200 anos que a gente lida com vacina, que a humanidade lida com vacina. E a tecnologia vem melhorando muito ao longo desse tempo. A gente ao longo dos anos, né, a humanidade ao longo dos anos, vem aperfeiçoando e acelerando métodos de construção de medicamento e de vacina. Por isso que essa vacina foi desenvolvida de uma maneira rápida, mas nem tão rápida. A técnica de desenvolvimento da vacina por RNA mensageiro, por exemplo, se eu não me engano, ela já vem sendo estudada desde 2008 ou 2012, uma coisa assim. Mas já tem aí pelo menos 10 anos de estudo. E a vacina que o Butantan usa, por exemplo, que é pegar o vírus, desativar o vírus e pôr na pessoa, ela já tem quase 200 anos que está sendo estudada, a técnica de se construir essa vacina. Então não faz o menor sentido a gente ter medo disso, desses processos, porque nós já conhecemos isso. Inclusive a gente aprende isso lá na 5ª série, 6ª série, como que faz uma vacina, né? Então eu quero deixar para vocês aqui, e aí se alguém tiver alguma dúvida a gente pode ir discutindo nos comentários e conversando sobre o assunto, mas é de que as vacinas são seguras. As vacinas impedem que você tenha uma reação mais séria quando pegar o vírus de verdade. E toda essa bobagem de dizer a vacina não funciona porque eu vou pegar o vírus do mesmo jeito, né? Acho que ficou claro que a ideia da vacina é ensinar o nosso corpo a se preparar para quando o vírus de verdade chegar. Beleza? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Aí, se você puder, compartilhe esse vídeo com quem ainda tem alguma dúvida. Vamos discutindo sobre esse assunto, vamos espalhar informação, porque tem muita desinformação, muitas meias verdades juntadas, né? Parece que é uma verdade grande, mas não passa de uma grande mentira, né? Então a gente precisa de entender esses pontos para que a gente não seja enganado e acabe tomando decisões que possam nos colocar em risco, beleza? Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima.